Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shrom. Continuando com os pecados, né? Agora vamos falar dos pecados da linha da família. Então, existe o karma coletivo, o karma de família e o karma individual, né? Mais ou menos assim, resumidamente. Então, os pecados da família afetam também os familiares, a linha de sucessão de família. E no caso de haver demónios, não é? Numa pessoa, como eu já expliquei antes, vai passando de pais para filhos. Então, com a família existe uma linha de laços de alma que é formada e usada pelos demónios para passar de uma pessoa para a outra, pais para filhos. Os demónios podem obter direitos legais através de uma linha geracional da família. Se os teus pais tiverem demónios, os demónios poderão passar para ti, usando a ligação de alma como caminho e estarão no seu direito. Então, no caso de perceberes que tem demónios aí e não encontrares a ligação poderá estar na linha de família, poderá estar nos familiares. Não é? E como eu disse, não há vítimas, não se sabe quem é que começou o quê, em que episódio é que isso começou, quem é que passou para quem. Não é? E também não importa saber, o que importa é entender o caminho que tudo isso aponta. Então você precisará de ver se há algo disfuncional na família. Se algum desses pecados mais graves, abusos de drogas pesadas, alcoolismo, suicídio, depressão grave, problemas mentais, qualquer tipo de envolvimento pesado com ocultismo, entidades ou aquele tipo de comportamento nos meios espirituais, promiscuidade ou qualquer outro tipo de atividade sexual, abusos físicos e emocionais graves, maldições dos quais esses demónios se alimentam e se apegam. Então vais ter que olhar para a tua família mais imediata, não é? Desde os irmãos, pais, avós, porque às vezes podes não perceber por ti, mas percebes pelos teus irmãos alguma coisa disfuncional ou nos teus pais, não é? Portanto, ver também como estão os teus irmãos, caso hajam, os que nasceram antes e os depois, se existe algo de disfuncional com eles. Se notas acesso a eles, aí podes determinar melhor. Mas tudo tem a ver com as idades também, de quem veio antes, quem veio depois, tudo isto, né? Sabe-se que é uma linha geracional. Então, por exemplo, pode não ter afetado a ti de forma tão intensa, mas estar lá, mas ter afetado algum dos teus irmãos em que percebas que existe de facto alguma coisa ali que não está bem, ou já existe de facto declaradamente que não está bem, e ver também os teus pais, não é? Se existe algum daqueles problemas mentais, algum tipo de abuso, qualquer coisa que seja fora do comum. E veres também os teus filhos, não é? Se tem algo disfuncional, se notas acesso a eles. Porque é assim, não é? Se vês alguma coisa nos teus irmãos, ou seja, aqueles que nasceram dos mesmos pais, supostamente, a não ser que sejam pais diferentes, aí vais ter que investigar do progenitor comum, não é? Então, pelos teus irmãos também podes ver algumas coisas e pelos teus filhos também. Porque se existe acesso pelos teus filhos, se já percebeste algum tipo de situações estranhas, acontecimentos com os teus filhos que são estranhos, comportamentos
desvios de comportamento. Então pode ser que, não é, isso esteja a mostrar que existe essa linha e tu estás no meio dela. Então, e se tu estás no meio dela, por exemplo, no caso de ter filhos, o corte de ligação, porque depois de onde é feita a ligação com os demónios terá de ver o corte, de cortar a ligação de alma com essa pessoa, não tem jeito. E no caso de teres filhos, não é? Se tu fizeres esse corte com o que está atrás, os teus filhos também ficam libertos dessa linha geracional. Também depende de quanto tempo passou e quanto eles foram afetados, não é? Mas isso depois, cada caso é um caso. É preciso ter atenção que nem todos são afetados, tem uns que são mais fortes do que outros. Outros são afetados e não parece, mas os seus valores, haverão traços bem marcados de valores ligados a tudo isto que temos falado, ou desvios de comportamentos sexuais, ou muita altivez, muita arrogância, muita ganância, mesquinhez, tem que ter coisa bem marcada. Não quer dizer que se as pessoas têm esses traços que elas estão sob influência, mas vais ter que investigar todos estes pontos, além dos teus, claro, para determinar se não tem nada ali, porque se tiver, vai ter que resolver. Portanto, nem todos são afetados, uns são mais fortes, precisa analisar bem. Mas por vezes força em situações normais conta. Em situações especiais significa naqueles em quem os demónios têm um interesse especial. Força também não quer dizer nada, porque eles têm muito tipo de demónios ao dispor e uns bem mais fortes que outros. Mas, situação normal. Então, também dependendo dos demónios, pode haver corrupção ativa da criança desde que tenha idade. No entanto, os demónios seguirão uma criança até a idade adulta, corrompendo-a o tempo todo, passo a passo, criando situações para corromper e abusar crianças. Então, é assim, se nasce numa família que está numa linha dessas de demónios, não é? Eles vão-te seguir, ou um filho teu, por exemplo, vão-te seguir e vão criar todo o tipo de situações para te corromper. Vais vivenciar coisas, muitas, especialmente no início, tu nem te vais lembrar, não é? Mas haverão alguns traços em ti, algum desequilíbrio psicológico, uma dependência exacerbada dos pais, de um dos pais ou dos dois, porque se eles estão juntos, não é? Embora normalmente é um que é a ligação, mas vai passando para todo mundo, não é? Então, criar situações intensas em que te vão fragilizar, gerar dependência e te vão quebrar de alguma forma. Haverão fragilidades latentes em ti. E na idade adulta, por exemplo, haverá uma dependência extrema ou uma aversão extrema a um dos genitores, ou os dois, ou ambas as coisas, aversão e dependência ao mesmo tempo, porque de alguma forma tens de te manter ligado ali. A tua referência vai ser sempre ali, mas de uma forma pouco saudável. Como se houvesse uma parte em ti que ficou infantil. E depois eles vão te acompanhar, vão te levar para situações de todo o tipo, quer seja de sedução, de corrupção, de abuso, eles vão te guiar até... E depende também, depende de qual o interesse que têm em ti e para que é que te querem usar. Aí serão assim as experiências. E o problema disto, quem nasce nisto, é que como essa passa a ser a sua experiência de vida, a pessoa não tem parâmetro. Não tem parâmetro, assume tudo aquilo como normal, diferente de alguém que pegou, o demónio entrou quando era adulto, por exemplo, ou quando era adolescente,
tem um parâmetro de tempo sem e tempo com, e percebe uma drástica mudança de hábitos e comportamentos. Agora, a pessoa que nasceu já, ela está dentro daquilo, ela não percebe diferenças. Percebe, claro, né? Tipo, se começa a meditar intensamente, vêm todos aqueles sintomas, ou ela própria pode perceber movimentação dentro de si. Então, mas se ela nasceu nessa linha, fica difícil de ter essa objetividade. E depois fica mais difícil um monte de outras coisas, mas não é impossível. Então, e isto é especialmente importante para almas avançadas quando encarnam. Elas são seguidas no astral, porque a sua luz é visível, e são abusadas no astral por entidades e às vezes no físico, através da família e pessoas próximas. Ou são monitoradas. Muitas vezes a criança esquece e cria uma realidade alternativa, em que passa a acreditar de boa infância. Tudo isto para sobreviver e depois não lembra mais da infância ou muito pouco. Então isto é uma coisa muito comum. Especialmente quando as coisas são muito intensas e muito graves, não é? E depende da agenda. Porque muitas vezes, por exemplo, se são abusos físicos, não é? Os abusos físicos muitas vezes estão ligados a abuso emocional e verbal, e eles continuam ao longo do tempo, mas têm certos, como é que eu ia dizer? Certas intervenções, vamos chamar assim, que é o que eles fazem, certas intervenções que eles fazem, que é na primeira infância, em que quebram o ser em muitos pedacinhos e a coisa é tão intensa que a pessoa empurra aquelas memórias porque não consegue lidar com elas e cria há uma fragmentação da personalidade e cria uma realidade alternativa. E depois ela não se lembra de muitas partes da sua infância, mas aquilo que tem é que teve uma infância boa. A infância foi boa, foi normal, não é? E isso depois quer dizer muita coisa, não é? Muitas vezes essa parte fragmentada ainda está a vivenciar as mesmas dores, o mesmo sofrimento, ele está todo lá de baixo, lá em baixo. E superficialmente pode ser uma pessoa pode ser uma pessoa rude, ruim, dura, mas normalmente nestes casos a personalidade vai ser suave, agradável, a não ser naquelas situações que tiram a pessoa do sério, ela se transforma numa coisa tipo muito oposta. Tipo, uma explosão, uma raiva enfim. Ou então em alguns pontos em que ela demonstra uma dureza extrema, uma violência extrema, por exemplo, com os filhos, depois, no relacionamento conjugal, depende da situação e depende do que aconteceu antes, assim aquilo irá sair de alguma forma. Ou em desvio do comportamento, não é? De alguma forma depois aquilo sai. E isto aqui, neste tipo de situação em que acontece essa fragmentação de personalidade, tem uns quês a mais, porque depois vai ter que lidar com todas essas estruturas. Não é? Mas não dá para fazer tudo de uma vez. Primeiro, limpeza profunda. Estes demónios fazem com que muitas dessas almas não tenham condições de acender a sua luz quando adultas, corrompendo os seus valores, destruindo os seus lares, destruindo a sua estrutura familiar ou a sua experiência como ser humano por meio de violência emocional ou física e inclusive às vezes sexual. Então isto não é inocente. Quando eles percebem que é uma alma avançada, por exemplo, eles têm este tipo de posicionamento exatamente para garantir que aquele ser nunca vá conseguir despertar a sua luz. E é um rastro de destruição que fica para trás. E depois que continua a ir para a frente. A pessoa não se consegue estabelecer em vida nenhuma, porque ela está presa a eles, presa a essas correntes, e foi quebrada por dentro de formas que ela não entende. Por fora poderá ser uma pessoa aparentemente normal. Ela não se vai sentir normal.
às vezes. Até porque para ela muitas vezes aquilo será o normal. Mas vai haver qualquer coisa na vida dela que ela não se estabelece. Se ela se quiser estabelecer, ela não vai conseguir. Está sempre uma... Porque ela está presa naqueles registros de dor, naquelas experiências em que foi quebrada, e ela precisa recriar turbilhões para acordar aquilo, para poder processar aquilo. Só como aquilo está tão fundo no seu inconsciente, não consegue acessar, então tenta viver as mesmas experiências de intensidade na vida dela, para de alguma forma fazer uma ponte com o seu inconsciente e vivenciar aquilo. Só como não tem consciência disso, é um processo que se repete infinitamente, com muito pouco resultado nesse sentido. E até porque, enquanto estiver ligada aos demónios, eles também não vão deixar isso ir muito longe. Vale referir, não é? Que nem todas as vítimas de abuso são almas avançadas e nem todas as almas avançadas são vítimas de abuso. Não é? Mas nestes tempos e nas últimas décadas, as probabilidades disso acontecerem são altas. E se eles percebem que realmente aquele ser tem muito potencial, com certeza eles vão atacar, não vão deixar isso quieto. Com certeza. Até porque muitos desses depois passam a servi-los. Sem saber, passam a servi-los, não só passando a ligação de alma através da sexualidade, mas também na corrupção dos seus valores e no entreter dos valores dos demónios. E dependendo do tipo de demónio que estamos a falar, né? Porque como nós vamos ver a seguir, existem demónios especializados em tipos de distorções de comportamento, de destruição e etc. Então também depende do tipo de demónio, né? Se os teus pais ou avós têm demónios ligados a eles, os demónios tentarão criar uma corrente de maldição geracional na linhagem familiar. Então, porque onde quer que eles entrem numa pessoa e começam a atacar as ligações de alma daquela pessoa. Não só pais e filhos e etc. Companheiros, ex-companheiros, mas já lá chegaremos, né? Todas as ligações de alma. Para trás, para a frente. Portanto, corrompendo os filhos para se entregarem ao mesmo comportamento, não é? Porque tudo isto é fruto dos pecados de alguém, não é? Pecados, padrões de comportamento, abusivos, várias coisas do género, e eles ligam-se às crianças e começam a corrompê-los para eles entrarem na mesma linha de comportamentos dos pais. E hoje em dia, isto era mais antigamente, em que isso era uma ligação meio que direta de pais para filhos, aí via-se, sei lá, um problema de alcoolismo severo, passando de pais para filhos, normalmente por causa desta ligação dos demónios, né? E do tipo de demónio que se está a falar, mas hoje em dia, como o acesso a todo tipo de drogas, promiscuidade, a todo tipo de coisa está tão normalizado que a pessoa pode nascer numa ligação dessas e depois nas suas explorações pega um monte de outras coisas, de outros demónios e já fica uma salada, hein? Salada demoníaca. Não sei se tem essa no cardápio, mas enfim. Para se entregar ao mesmo comportamento por causa do tipo de demónio e do que ele se alimenta, né? Porque o demónio alimenta-se de determinadas coisas, determinados tipos de pecados, de comportamentos que são contrários a Deus. Aqui, os prazeres, né? Os prazeres proibidos. Não sei como é que se chamar isso. Mas tudo o que falámos anteriormente e o que ainda continuaremos a falar. Então, haverá o laço de alma, que eles usam para se movimentar, e a conexão astral, né? Porque não é só o laço de alma, tem uma conexão astral também entre pais e filhos, entre companheiros e etc. Eles usam todas essas ligações.
que usarão para se movimentar. E haverá todas as atividades familiares para corromper, invadir, quebrar a criança e as outras pessoas e seguir contaminando geração após geração. Vai passando geração após geração, após geração, após geração, até alguém interromper aquilo. Isso também é válido para os teus filhos. Se tiveres demónios, eles tentarão se mudar para os teus filhos, para o cônjuge ou ex-cônjuge, depende, não é? Se a conexão for boa ou ruim, tanto faz. Conexão de alma, conexão de alma. A não ser que tenha havido um corte de conexão de alma com o cônjuge. Muitas vezes isso acontece. As pessoas procuram, né? Tipo, o relacionamento foi muito ruim e aí cortam a ligação de alma com aquela pessoa. Aí, se apanha demónio, já não passa para o outro e vice-versa. Para o cônjuge ou ex-cônjuge, se a conexão boa ou ruim de existir, para os pais, para todos os laços da sua alma. Eles se movem por todos através das suas conexões. Conexões energéticas, aquelas astrais. Não é? Eles vão começar a corromper alguns, porque depende das pessoas. Depende das pessoas, não é? E das estratégias. Por exemplo, se eles querem chegar tu pegaste demónios. Agora eles vão olhar para a tua família toda, para as tuas ligações de alma, não é? E aí vão começar a atacar cada um do jeito que for mais adequado para cada um. Então pode ser através de corrupção, não é? Com tentações, tentar corromper, mas já com acesso direto pelos canais, pela ligação de alma, que já é diferente do que estar de fora fazendo tentação, porque isso é para todos, não é? Ou atrair situações violentas, de um cariz muito violento, para criar uma brecha naquela pessoa e poder entrar e invadir, não é? Porque as traumas abrem as portas para os demónios, como nós vamos ver também, não é? Então, se eles querem entrar nas pessoas da tua família, nas tuas ligações de alma, eles vão criar as situações de acordo com cada um, de acordo com a possibilidade de cada um, não é? Então, se a pessoa é mais forte, vai ser um tipo de situação. Se a pessoa é mais fraca, vai ser outro tipo de situação, não é? Por exemplo, uma pessoa que é mais sensível, uma situação super violenta para criar um rombo na pessoa, quer dizer, pode acontecer de tudo, mas vais começar a ver isso à tua volta. Portanto, atrair situações violentas para as pessoas ao seu redor, ou para ti mesmo, dependendo da agenda e do tipo de demónio. Ou eles vão mandar pessoas que têm demónios até ti para aumentar a conexão, seja por contato íntimo ou apenas por proximidade. Por violência ou por lhe sugerir caminhos para que a ligação demoníaca aumente. Não é? Portanto, infinito tipos de coisas podem acontecer. Não dá para prever, só estou a dar alguns exemplos para deixar isso mais ou menos... para dar uma ideia. Portanto, normalmente, se houver demónios, um vínculo de alma ruim será formado. Não é? Então, alguma coisa vai acontecer. Se passou de um dos teus pais para ti, ou pode ter pulado dos teus pais, vindo dos teus avós, sei lá. Mas se pulou dos teus pais para ti, por exemplo, há uma ligação ruim de alma ali. Uma coisa que não é boa. Não é? E pode, às vezes não se vê, às vezes é uma relação muito boa, dão super bem e não se vê porque algo aconteceu lá atrás, mas haverá sim uma dependência que não é natural, que é mais uma dependência demasiado infantil. Haverá qualquer coisa, ou haverá aversão àquela pessoa declarada, né? Tipo quando se trata de violência física, por exemplo, ou emocional, intensa, tende a continuar ao longo dos anos, e pode haver ou aversão àquele progenitor, já a consciência clara que não é uma boa ligação. Por exemplo, alguns de vocês vão escutar estas palavras e vão identificar imediatamente quem é quem, não é? Outros não, outros parece que é exatamente o oposto, e não é. Mas alguns traços, alguma dependência, porque esta linha geracional mantém uma dependência.
E a pessoa de alguma forma tem que se ligar àquela linha para se manter, por isso a dependência, não é? E muitas destas pessoas por vezes saem fora, vão para longe dos pais, tipo como um instinto de sobrevivência, porque não conseguem viver ali, mas de alguma forma estão ligadas e precisam de entrar em contato ou qualquer coisa, ou acontece alguma coisa na vida com os pais que as obriga a voltar. Tem que haver este regresso, ela não consegue romper com isso. Quer dizer, ou dificilmente, porque alguns conseguem, é tudo uma questão de força e de quanta percepção tiveste do que aconteceu. Então, este vínculo de alma ruim será formado. Da mesma forma, com os teus filhos, se tu tiveres demónios, vais começar a formar um mau vínculo de alma com eles. Vai haver distorções no vosso relacionamento. Vais perceber também os teus filhos a ficarem super dependentes de uma forma pouco saudável de ti. E tudo tem a ver com esta linha de família. Não é? Ou que começou em ti, ou que está a começar em ti, ou que já vem de trás. Se vem de trás, tu vais perceber mudanças de comportamento nos teus filhos também. Se não, já vem de trás, já não há mudança, porque já começa desde a infância. Mas haverá também traços de dependência muito acentuados. E isto não quer dizer que traços de dependência acentuados seja sinónimo de demónios, mas é uma forma de poderes identificar, caso já tenhas percebido que tens, de onde é que isso veio. E é bom investigar todas as frentes e não ter nenhum preconceito, nem nada pré-concebido. Não há nenhuma situação igual. E normalmente, de onde menos se espera, às vezes, outras vezes a coisa é mesmo clara. Porque quando são demónios mais brutos, mais sofisticados, é mais fácil de ver. Agora, quando imagina que é demónios da luxúria, né? Da promiscuidade, etc. Aí fica mais difícil, porque os comportamentos da intimidade das pessoas, dos pais, etc., não dá para ver. Né? Não dá. Ou imagina, sei lá, alguém se envolveu com a prostituição. Né? Foi ter com uma dessas pessoas que oferece esse tipo de serviços. Pegou, aí leva para casa e começa, né? Mas em algum momento, tipo, a pessoa pega demónio e ela vai fazer a vida do inferno às pessoas que estão à sua volta. Agora é assim, depende em que ano é que tu nasceste, no sentido, né? Se já foi muito mais tarde, já houve um amadurecimento, vai ser um outro tipo de coisa. Mas tipo, imagina que há irmãos que nasceram antes, eles poderão ter tido uma realidade muito diferente, muito mais visível em termos dessa atividade e ter deixado traumas intensos ou desvios na personalidade deles e no teu caso já não, ou vice-versa, sei lá, terem pego o demónio depois de teres nascido e os teus irmãos mais novos, né, a pegam e tu, como já tens alguma distância ou alguma força ou algum trabalho espiritual, a coisa já não te chegar da mesma forma, ou seja, não te afetar já desde a infância, mas começas a receber ataques, óbvio, né, por causa da ligação de alma. Então são tantas possibilidades. Então, as ações que eles realizam levarão o hospedeiro, caso tu, se tiveres demónios, né, a comportamentos abusivos. E um comportamento abusivo não é claramente visível. A violência física e a violência verbal podem ser vistas facilmente, mas a manipulação e tudo o que quebra a vontade e a força da criança, às vezes não é tão fácil. Às vezes é invisível para quem está próximo. E dependendo da idade da criança que isso acontece, a criança provavelmente não se vai lembrar. Vai ter uma realidade completamente diferente construída, não é? Para fins de sobrevivência, quando existe violência num alto grau, porque tem que ser uma situação muito violenta de alguma forma para haver fragmentação da personalidade, não é? Ou então é manipulação sutil, não é? Que a criança nem percebe, é um comportamento normal, supostamente,
Mas facto é, ela vai ficar extremamente dependente daquele pai ou daquela mãe. Ou avô ou avó, porque há crianças que são criadas também com os avós, então isso pode ser muitas coisas, não é? Então a criança estará muito próxima a esse genitor, mas com um tipo de dependência forte que é pouco saudável, não é? A criança, no caso, a partir do momento que ela cresce, porque a criança é dependente, não é? Mas quando cresce dá para ver, e mesmo, sei lá, a partir sei lá, dos 5, não, vá lá, 7 anos, em que supostamente a criança está numa fase já de explorar o mundo, começa-se a ver uma insegurança grande, muitas vezes, uma dependência. Quem procura encontra. E tem sempre sinais. Se tens demónios, estás colocando os teus entes queridos em risco. A profundidade dos danos dependerá também da força de vontade das pessoas, do seu nível de pureza e impureza. As crianças são as mais vulneráveis, não é? E ainda assim algumas serão mais fortes que outras e resistirão melhor às tentações e às situações de violência trazida pelos demónios. Os mais fracos serão presas dos demónios para plantar sugestões, pensamentos, impulsos para fazê-los seguir na mesma direção, padrão de comportamento do pai, mãe, pecador. Não é? Se a criança não resistir adequadamente a esses demónios durante um certo período de tempo, então uma linha de maldição será formada entre o pai e a mãe e continuando. E uma criança, para resistir a isso, terá que ser excepcionalmente forte para sobreviver a isso. Até porque também, de acordo com o coeficiente da sua força, assim serão as estratégias usadas para fazer o que precisa de ser feito. Uma vez formada essa linha, os demónios podem realmente atacar a criança por dentro e por fora. E se a linha já está formada, bom, aí é sempre a andar. E também podem atacar a criança indiretamente, sem controlá-la, geralmente para que os pais cumpram as suas ordens. Muitas vezes eles usam as crianças, tipo atacam as crianças, né? Já significa que têm acesso a elas, mas atacam-nas, tipo como um meio para controlar os pais. Por várias razões, pode ser por várias razões. Mas os pais acabam por perceber que se não fazem determinadas coisas, acontece alguma coisa com os filhos. Não é? E isto é muito mais comum do que aquilo que parece. E a partir do momento que a linha é formada entre o pai e o filho, ou mãe e filha, ou tanto faz, aí eles têm direitos para se mover imediatamente por todas as ligações naquela linha sucessória. Isto é o início, a formação, não é? Quanto mais tempo a linhagem, a ligação permanecer sem ser quebrada, mais corrupção será trazida a essa criança e a todas as pessoas que estiverem envolvidas. E se não for completada antes da criança sair de casa dos pais, né, os demónios vão permanecer ligados a elas e a seguirão na sua vida conjugal e por aí fora, e seguindo. Como vemos, tipos de comportamentos, abusos, promiscuidades, tudo isso por causa de um dos pais. Se esta linha de maldição não for devidamente quebrada, acho que eu já li isto. É importante que os pais tenham os seus pecados resolvidos com Deus, a sua vida resolvida com Deus, para que isso não comprometa os seus filhos e o futuro dos filhos, dos filhos e dos filhos. Quanto mais o tempo passa e o hospedeiro se torna cada vez mais parecido com o parasita, até à corrupção total. Então vai havendo uma simbiose entre o demónio e a pessoa, não é? Vai ficando cada vez mais parecida com ele. Tanto que às vezes tem pessoas que têm distorções visuais muito acentuadas, não é? Isso já não é bem, já são os traços do parasita. Outros não são favorecidos pela natureza, não é? Também tem isso.
Então, pais e filhos têm uma conexão espiritual natural, como uma linha que os conecta para o melhor ou para o pior. Se o pai ou a mãe tem demónios, não se libertou, nem te libertou a ti, provavelmente há abuso de alguma forma. E isso criou um laço de alma que não é saudável. Especialmente, né? Mas não parece ser assim. Espera aí. Mas esse laço de alma, às vezes é claro que é, outras vezes não é tão claro que é uma má conexão de alma, por causa da dependência, por causa da nova realidade criada por aquela criança, depois passou a ser, por exemplo, um adulto com aquela visão de realidade. Pode haver muito apego àquela pessoa, ou versão extrema, as duas coisas são possíveis, mas se houver muito apego fica muito mais difícil. E tudo isto por causa de uma realidade construída. Não é? Mas na realidade é uma operação comum feita pelos demónios nas linhas geracionais. Quebrar a criança com abuso para a criança construir uma nova realidade onde permanece dependente, ligada ao abusador ou abusadora, ou seja, plugada na linha dos demónios e mantida lá. Não é? Ninguém que está nas garras dos demónios permanece o mesmo. A corrupção aumenta e a sua existência é ofensiva para Deus. Porque ela é o resultado dos pecados. Portanto, deixa que o pai ou a mãe procure ajuda se achar necessário ou importante. Porque é complicado falar desse assunto para alguém. Olha, pai, mãe, o que vocês fizeram? Pegaram demónios, né? Passaram para mim, tipo, como é que correria essa conversa? Não funciona. Normalmente é um assunto que não dá para falar com ninguém. Normalmente, né? E depois também a outra pessoa, se ela está com isso, dificilmente ela vai admitir ou vai fazer alguma diferença ou vai procurar algum tipo de ajuda. Dificilmente. Ainda te vão a querer internar, não é? É um assunto complicado, mas se não tomares isso como regra, mas podes tomar isto como regra, se houver um laço ímpio de alma, um laço que não respeita a Deus, um laço por onde essas coisas passam, aquele que for a ligação com os demónios vai ter que cortar esse laço de alma. E se não estiveres disposto a romper esse vínculo, por ação, por afirmação, oração a Deus, não terás como passar pelo renascimento espiritual e neste caso que estamos a falar propriamente de haver demónios, aí também não vais cortar a ligação com eles, nem eles continuarão a ter acesso a ti e à tua família, aos teus filhos e a todas as tuas ligações de alma. Companheiros, companheiras, tanto faz. Verdade. Vale enfatizar que, por vezes, o ser humano tem dificuldades de conceber como algo assim pode ficar gerações após gerações. Mas, como eu já expliquei antes, né? A vida, o tempo de vida desses seres é muito superior à vida humana. Nós somos as galinhas, né? E eles seguem geração após geração, como uma pessoa, né, acompanha as várias gerações das suas galinhas que nascem no seu galinheiro. Então depois eu irei falar sobre os cortes de alma, né, de forma prática, já dentro da estrutura que eu montei para fazeres o processo. Né? Então, mais outra coisa que pode dar abertura para a entrada de demónios, né? Traumas, fortes emoções negativas. Tem bastante coisa. Vou deixar para o próximo.
Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Om Swaha Abhaya Atmani Burishta Om Shro